Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estão preparados para um novo assunto? Nós vamos estudar agora um assunto bem interessante, que é a reforma religiosa, tá? Que aconteceu ali a partir do século XVI, tá? Logo após a Idade Média, que a gente finalmente está terminando, né? Então, a gente viu que durante a Idade Média, a Igreja Romana é que dominava, ocupava o lugar do imperador. E uma das coisas que a Igreja Romana tinha todo o domínio era sobre a Bíblia. Eles não deixavam as pessoas comuns lerem a Bíblia. Só os teólogos especializados da Igreja Romana é que podiam ler e interpretar a Bíblia para ensinar para as pessoas. E todas as missas nas igrejas eram todas na língua latina, em latim, que era a língua do Império Romano e ficou a língua da Igreja Romana. Então, as pessoas que tentaram ou traduziram a Bíblia para a língua que todo mundo podia entender, geralmente eram muito perseguidas e até mortas, como foi o caso do John Hus, aquele padre que traduziu para o tcheco a Bíblia. Ele foi morto por causa disso. Assim aconteceu com outros também. Então, nós vamos ter agora um momento da história em que, de novo, pessoas vão começar a contestar isso e pela primeira vez na história, então, vão conseguir fazer com que surja outras igrejas, que a Igreja Romana não fique mais sendo a única, tá? Então, isso é um movimento de reforma religiosa. Por que reforma? Reforma é a tentativa de arrumar alguma coisa que não está certa. E começou com um padre que não tinha ideia de formar uma outra igreja. A ideia dele era reformar a igreja. Por exemplo, ele queria que todo mundo pudesse ler a Bíblia na sua língua, pudesse interpretar a Bíblia e ler. E ele tentou fazer isso dentro da igreja, mas a igreja não aceitou, excomungou, tirou ele fora da comunhão e aí acabou formando uma nova igreja. E dessa vez deu certo de acontecer outra igreja. Então nós vamos ver dois reformadores importantes. Um é o Martim Lutero, foi o primeiro, em 1517, que conseguiu então traduzir a Bíblia e não ser morto. E depois o João Calvino, tá? A gente vai estudar. E depois a gente vai estudar também a reforma na Inglaterra, que foi um pouquinho diferente, certo? Então, prepare-se para esse estudo. Uma das bases, então, é sobre as escrituras, a Bíblia. Por isso que eu vou colocar algumas atividades para vocês sobre a Bíblia, certo? Uma boa semana de estudos para vocês.